meus amores! Tudo bem? Boa tarde, como vocês estão? Bom, gente, hoje eu tô aqui em Celebration. Hoje tá tendo uma feirinha, um evento que eles estão fazendo hoje aqui. Pra quem não conhece, Celebration é uma cidade projetada pela Disney. Ela é linda, gente. Eu já falei várias vezes dela aqui no meu canal. Gosto muito daqui. Um dia eu vou fazer uma live só sobre Celebration, combinado? Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante que muita gente está me perguntando e conversando comigo. E olha, eu vou falar que meu inbox está super cheio, perguntando como que é trabalhar nos Estados Unidos, como que faz, quais são os vistos, né? Como que funciona. Então, hoje eu tô aqui, vou encontrar o Ricardo Molina, né? Que vocês já conhecem aqui. E que as lives dele estão fazendo muito sucesso. Ele está ajudando a gente com muitas informações legais, né, e de muita valia. Então ele vai ajudar a gente hoje de novo para a gente falar sobre trabalho, né, nos Estados Unidos, como que funciona, quais são os tipos de visto, o que que você tem que fazer para conseguir trabalhar nos Estados Unidos. E eu tô indo encontrar ele, tá ele e o Guilherme. O Guilherme é sócio do Ricardo na Talent. Eles estão com meu filhote, aí eles vão tomar um cafezinho e eu tô indo encontrar eles. Um beijo pra quem tá ao vivo. Jonatas, eu tô em Celebration. Cris, ó, estão vendo ali? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Aqui é o centro de Celebration. E é um lugar que vale a pena vir pra passear, tomar um sorvete, dar uma volta. Eu vou mostrar pra vocês, mas aqui no centrinho tem várias cadeiras de balanço pro pessoal ficar aqui sentado. É muito gostoso. Ó, ali tem uma Starbucks, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui é Starbucks. E aqui tem um lago delicioso. Deixa eu começar aqui. Gente, quem for entrando, vai curtindo aqui, vão compartilhando, comentem, já coloquem as perguntas que vocês têm sobre trabalhar nos Estados Unidos, né? A gente vai falar sobre os tipos de visto, como que funciona, como que você pode vir para trabalhar aqui. Então, já vão colocando suas perguntas, que aí quando a gente tiver com o Ricardo, a gente já faz todas as perguntas para ele, tá bom? Olha lá, gente, que lugar lindo! Vale a pena, gente, vir para conhecer. Renato, o tempo tá melhorando, já não tá aquele frio de ontem, mas assim, faz calor, faz frio, então tá um tempo bem... Ó, lindinha, adoro ver você, ó. Um beijo, Carla, um beijo pra todo mundo. Gente, eu já tô chegando, vocês já vão, a gente já vai tirar as dúvidas com o Ricardo. Olha que lugar lindo. E, gente, ó, deixa eu mostrar pra vocês essas cadeiras de balanço. Eu acho sensacional. Elas ficam aqui no centro de Celebration, ó. E aí você pode vir, senta, descansa. Viu? É muito legal, né, gente? Oi, gente, um beijo pra todo mundo que tá entrando, Sérgio, Mabel, Juliano, Duda, vale a pena ir embora do Brasil se for concursado? Juliano, a gente vai falar um pouquinho sobre os vistos de trabalho, né, mas assim, vale a pena quando você faz de uma forma bem correta, que você venha e não vai ter problema, dor de cabeça, mas eu vou explicar direitinho, a gente vai explicar várias formas, né, de você vir bem certinho e não precisar ter dor de cabeça, tá bom? Chegamos aqui, gente. Ricardo! Tudo bem? Tudo bem, você? Aí, oi, pessoal, chegamos. E deixa eu apresentar pra vocês o Gui, gente. Oi, oi, Duda. O Gui, ele é sócio do Ricardo na Talent. E ele vai estar aqui ajudando a gente também. Você tá bem? Tô bem, muito obrigado. Gente, vocês ainda vão ouvir bastante o Gui e o Ricardo aqui com a gente. Deixa eu pôr aqui. Aí o meu filho, ó, pra quem perguntou se ele vinha, ó, ele está aqui. A cabeça olha pra aqui, ó. Mostra seu cabelo azul. Ele quis vir de cabelo azul hoje, gente. Um beijo, gente. Todo mundo for entrando. Aqui, deixa eu colocar pra gente conseguir
Tá bem certinho. Gente, já vão fazendo as perguntas, Ricardo, que eu já falei. A gente podia ver se respondia mais pergunta, né, Duda? Pode ser, claro. Deixa eu Tá só... torto. Tá pra baixo, assim? Tá bom? Pra mim tá, acho que tá bom aí, pessoal? Tá bem? Vocês estão conseguindo ver direitinho? Aí. Então Você vamos lá. baixou? Bom, gente, ó. Ricardo, eu já comecei a live falando que você vai nos ajudar com uma questão muito importante e que são questões assim que essa semana passada, muitas pessoas me procuraram para falar sobre morar nos Estados Unidos e que a gente já fez a live. Quem não viu, gente, acabando aqui, depois vocês vão lá embaixo que vocês vão ver que tem uma live com o Ricardo explicando um pouquinho sobre viver aqui. Mas as pessoas querem saber como que é trabalhar. Especificamente trabalhar, né? Exatamente. Como que é trabalhar nos Estados Unidos. A gente sabe que tem trabalhos temporários. Bom, me ajuda com Vamos todas lá. essas questões. Nós combinamos, né, pessoal? Pegar a primeira live e dividir em mais 4 e uma delas era essa. Como trabalhar nos Estados Unidos, tá? Bom, o que eu queria falar antes, assim, claro, vocês sabem. Primeiro, tem um monte de gente que primeiro vem para cá e depois aqui vai buscar essa questão de trabalho, legalização, etc. Tal. Não é o mais recomendável, mas a gente sabe que muita gente faz, então alguns dão certo, outros não, né? E tal. Nós vamos falar hoje assim de como vir trabalhar corretamente, legalmente, já vindo do Brasil com tudo arrumado, tá bom? Eu já vim tranquilinha. Até me perguntaram agora se vale a pena uma pessoa que é concursada, né, vir mudar pra cá e se aventurar pra trabalho, né? E aí eu disse exatamente o que você falou, vindo certinho, né? Duda, o que eu sempre digo é assim, ó, você vai estar mais feliz aqui, né? Eu sempre acho, imigração tá ligado com felicidade. Se você é concursado e gosta do que está fazendo no Brasil, né? Porque também tem gente que não gosta do que faz, né? E compara com o que você vai vir fazer aqui na América, né? Então eu acho que cada caso é um caso, não tem uma regra vai ser mais feliz aqui ou no Brasil, né? Eu sempre digo, quem não viu, puder ver a primeira live, olha um pouquinho isso. A questão da autoestima, né? Às vezes você está um pouco empolgado, você é engenheiro no Brasil, acha que vai vir ser feliz aqui na obra, no Uber, né? E às vezes não vai ser, pessoal, tá? Então, eu acho que você vai ser feliz aqui fazendo uma coisa que você seria também no Brasil, né? Isso. E, Ricardo, a gente sabe que até a gente comentou na outra live, mas aqui tem trabalho temporário, né? E você pode trabalhar também quando você está estudando, né? Explica um pouquinho, porque a gente acabou falando na... Bom, vamos tentar falar isso. A lei de imigração americana, pessoal, é muito complexa, são quase 200 vistos, tá? Hoje nós vamos falar sobre esses de trabalho, tá bom? Vamos começar por um deles, que é muito usado hoje em dia pelos brasileiros, que é o visto de estudante, o F1, tá? O visto de estudante, eu não comentei na última live, a prioridade, né, é vir estudar, mas ele permite que você trabalhe temporariamente, né, no campus da escola, só no campus da escola onde você estuda. Pode ser numa escola de idioma ou numa universidade normalmente, tá bom? Mas já é bacana, porque isso muita gente que quer estudar e também queria ter uma fonte de renda para se manter aqui, né, já pode pensar no F1. O bom é que você, podendo trabalhar na escola, isso já te dá direito a tirar um Social Security, né, que é o principal documento assim, de um morador aqui dos Estados Unidos. Eu vou falar disso um pouquinho mais para frente, tá bom? Então, o F1 ele já te permite trabalhar parcialmente, em tempo parcial nos Estados Unidos. O F1 também permite você fazer uma faculdade aqui, no caso de faculdade, e no final da faculdade você fazer um período de estágio profissional, que a gente chama de OPT, né? Então você para de estudar, conclui o seu curso e fica um ano trabalhando numa empresa, né? E só pode ser por um ano. Depois essa empresa precisa pedir para você ficar. Ela pode querer te contratar, né? Ou você volta para o Brasil ou vai fazer um outro curso para se manter aqui, tá? Então a prioridade do F1 é estudo, mas ela permite você trabalhar parcialmente também. Depois existe uma categoria de visto,
né, que acho que é bem conhecido de vocês, que é o visto de trabalho e estudo. São os vistos J, são os vistos de intercâmbio, tá? O programa talvez mais conhecido desse visto J é o de Au Pair. Vocês conhecem o programa Au Pair? É um programa para jovens entre 18 e 26 anos. Principalmente para mulheres, assim, não tem restrição, mas assim, a maioria das pessoas que vêm de Au Pair são mulheres. E é um visto, vamos chamar de babá. Au pair, em francês, se eu não estou enganado, é uma coisa como assim, como nós, assim, uma pessoa como a gente, um nosso par. Então é na verdade para ser um hóspede, né, estrangeiro na tua casa, para viver, né, a cultura americana, para o país que você for, né, para conhecer uma família americana, os hábitos da família, e para ajudar a cuidar dos filhos. Tá? Isso é importante falar, Ricardo, porque assim, às vezes as pessoas vêm como au pair e a família acaba usando a pessoa que veio de uma forma errada, né? Você vem para cuidar da criança e não da casa, e aí acaba explorando mesmo, né? Isso existe, gente, mas não, você vem como au pair é para você cuidar da criança e não de limpeza da casa e tudo da casa. Então, que vir exato, então é assim, tem relatos na internet, eu tenho um caso na minha família que aconteceu isso, né? É muito claro o programa, você vem para ajudar na casa. Por exemplo, quem vem de au pair tem direito, né, a um quarto privativo para ela, um quarto só para a pessoa. Ela tem que cuidar do quarto dela, como cada pessoa cuida do seu na casa. E ela ajuda nas tarefas domésticas como se fosse um membro da família. A família não pode transformar o au pair no empregado doméstico, fazer ela limpar a casa inteira, passar roupa, lavar o cachorro, lavar carro. Não é para isso o programa. Então o programa ele tem telefones, ele tem sites justamente para denunciar esse tipo de abuso, né? Porque o au pair é mesmo para ser uma babá que mora junto, vai ajudar a cuidar das crianças, tá? Como o au pair, né, ela vai contribuir com a criação dos filhos e cuidados com a casa, ela vai receber um salário que é mais ou menos metade do salário mínimo que se pagaria para alguém. Então, hoje na Flórida, um salário mínimo vai te pagar uns $400 por semana, o au pair vai ganhar em torno de $200, mas recebe casa, recebe no mínimo 3 refeições por dia, o programa prevê isso, e recebe uma bolsa de estudo de $500 por semestre ou por ano, para estudar, porque o au pair exige também que a babá estude, não pode vir só para trabalhar, tem que se matricular num curso pós-secundário, pode ser de idiomas, pode ser de história, letras, qualquer curso, tá? Mas o objetivo desses programas J, de intercâmbio, é sempre enriquecimento cultural, né? A gente fala de intercâmbio, antigamente falava intercâmbio cultural, hoje não fala mais, né? Mas é isso aí, enriquecimento cultural dos dois lados, tanto de quem vem, que traz a sua cultura, quanto de quem recebe, que aprende com a cultura do visitante, tá? Existe também um outro programa nessa linha do J, que chama Work Summer, né? As férias nos Estados Unidos é um pouco diferente do Brasil, as férias acontecem aqui no verão, que é de junho a agosto. Então a gente para praticamente quase 3 meses, e é quando as famílias vão viajar, e os estudantes universitários vão ficar 3 meses sem aula, eles se candidatam a empregos assim de 3 meses, tá? Para o Brasil, no site da Embaixada Americana no Brasil, que está em português inclusive, vocês encontram todas essas informações que a gente está falando. Eles têm um calendário oficial para cada país que quer vir no Work Summer. E no Brasil, como as férias do Brasil é no final do ano, acaba sendo winter aqui, acaba sendo inverno aqui, né? Mas, se eu não me engano, vai lá de 18 de novembro, mais ou menos, que é quando começa a terminar o ano letivo, até meados de fevereiro. Então, o pessoal vem para trabalhar em estações de esqui, por exemplo, é muito comum nessa época. Se você for esquiar aqui nos Estados Unidos, um monte de brasileiro lá trabalhando, esquiando, aprendendo inglês e etc. E tem também os programas da Disney, pessoal, né? O
mais comum deles é o ICP, que é o International College Student Program, né, da Disney, que é o primeiro programa. A Disney tem uns 4 programas desses. O primeiro que você tem que fazer é o ICP. Depois que você vem num ICP, você pode vir num Greeter, depois tem o Hospitality, e o último, assim, o mais avançado de todos é o Guest Relations, né? E como funcionam esses programas, né? Você normalmente recebe do teu sponsor, que é o teu empregador aqui, alojamento, recebe um salário que é muito próximo do salário mínimo aqui da Flórida, como eu falava, $400 por semana, e você recebe tickets de graça. Então, se você está na Disney, você pode frequentar a Disney de graça. Se você Imagina a gente trabalhar na Disney, passear na Disney, não sai de lá nunca mais. E que é significativo, né, pessoal? Não sei se todos sabem quanto custa o ingresso da Disney, exatamente. Mas o ingresso, vamos falar assim, de um dia, $100 e poucos. De 10 dias, $400, $500. E o ingresso anual custa $700, $800. E você acaba tendo acesso aos parques de graça. A mesma coisa quem trabalha no esqui, né? O ingresso numa boa pista de esqui custa quase $100 por dia, né? Então, vocês ganham um pouco, vêm aprimorar o idioma, ter uma experiência de intercâmbio, né? Conhecer gente nova e desfrutar desses resorts onde vocês vão trabalhar, tá? Ai, gente, que delícia. Imagina, trabalha, já aprende a falar inglês, já conhece um monte de gente, a cultura aqui que é maravilhosa e ainda curte o que você gosta, né? Os parques ou... Tem uma coisa interessante a gente falar do Jota, assim, o Jota, ele é um programa normalmente de até 12 meses, pode ser estendido, no caso do au pair, por mais 3, 6, 9 ou até 12 meses, mas terminado o período de intercâmbio, pessoal, tem que voltar para o país de origem, no caso para o Brasil. Não dá para ficar aqui e evoluir para um outro visto. Então você pode voltar para o Brasil e do Brasil sim aplicar para outro programa. Pode ser um novo trabalho temporário, fez um programa da Disney num ano, volta para um outro no outro ano. Trabalhou numa estação de esqui. Que tipo de visto? Com J, com chama J J1 mesmo. esse visto, tá? Então todos esses de intercâmbio são J. Tá. E sempre tem que voltar para o Brasil. Ele não permite mudança de status aqui dentro. Vou explicar um pouco o que é a mudança de status, tá? Mas dito isso, esses programas são sempre vinculados assim a jovens, né? Por exemplo, os da Disney, né? Esse Work Summer exige que o candidato esteja cursando uma faculdade, o au pair exige que tenha acabado o 2º grau, né? Então são programas assim de trabalho e estudo, tá bom? Tá. E o visto de trabalho temporário, né, Ricardo, que é o visto H, não é? H, como que ele funciona? Os vistos H... Deixa eu só ver se alguém tem mais alguma dúvida, gente, com relação aos vistos J. Tem muita gente perguntando. Muito, né? Gente, a gente vai fazer assim, eu acho melhor a gente terminar, né? E Que depois você acha depois indo respondendo, pode tá bom, ser? como vocês preferirem. Porque tem muita gente, Johnny, Berbene, um beijo pra todo mundo que tá aí ao vivo, gente, vão curtindo, compartilhem com pessoas que vocês saibam que essas informações vai ajudar bastante, então já marquem aqui as pessoas que vocês acham que essas informações são importantes, e aí no final eu dou uma olhadinha e respondo vocês, tá bom? Então vamos falar do visto H, que é o visto de trabalho temporário aqui, como que funciona? Então vamos entrar agora em visto de trabalho puro, tá? Sem nenhuma ligação com estudo. O mais comum, são vários também, né? Os que eu sei, assim, que são mais comuns, o H, né? É um visto que tem basicamente 4 categorias, o H1, H2B, H3B. O que muda deles, todos eles são temporários. O 1 é para trabalhador especializado, que já tem graduação concluída, mestrado, coisas desse tipo. Então, normalmente são especialistas que vêm executar um trabalho temporariamente, normalmente numa empresa, vai contratado numa empresa de tecnologia, por exemplo. Os vistos H, pessoal, eles são limitados a 65 mil vistos por ano, tem um limite. Não sabia disso. Só as empresas de tecnologia, Google, HP, IBM, o Vale do Silício inteiro, Apple e todo mundo, eles pedem mais do que isso, eles recebem, sei lá, 30, 40 mil vistos,
né, só para o pessoal de tecnologia. E os outros ficam para as outras empresas pequenas e etc. Esse visto, cada um deles tem o H1, por exemplo, B, o H2B, ele pode ser, eu tenho aqui anotado, ó, ele pode ser o 1, né? Ele pode ser de 3 anos inicial e estendido por um igual período de 6 anos. Tá? Ricardo, esses vistos, o ideal é que a pessoa tirem todos no Brasil, né? Não aqui, gente, estando aqui, indo para o Brasil e fazendo esse pedido de mudança de visto. O ideal é que já faça isso, mas esse permite você mudar aqui. Se você está aqui, por exemplo, veio a turismo, conheceu uma empresa, a empresa se interessou em te contratar, ela pode aplicar para você trabalhar aqui. Mas normalmente não é o que acontece. Essas empresas, elas têm processo seletivo no Brasil. Entendi. Né? As pessoas se candidatam. Ou então, buscar um emprego nos Estados Unidos é muito parecido com buscar um emprego no Brasil. Você tem que ir atrás do empregador que você quer, manda currículo, acessa via LinkedIn, pessoas que você, do teu relacionamento, que tem relacionamento dentro da empresa. Ou seja, você precisa ir lá e cavar essa vaga de emprego. A empresa gostando de você, aí ela te convida para trabalhar. E o mais comum desses vistos de trabalho temporário, ou seja, a meta é sempre vir trabalhar um período e voltar para o Brasil, ok? Se depois você muda de ideia e consegue ficar aqui, tudo bem. Mas o propósito desses vistos é usar temporariamente uma mão de obra que está em falta nos Estados Unidos, né? E o governo americano autoriza buscar fora. Tem limites de idade para esse tipo de visto? Não, assim, a idade acho que mínima, né, 18 anos, escolaridade, como eu te falava. O H1B você tem que ter uma escolaridade avançada, né? O H2B você precisa ter a faculdade feita, né? Então isso já vai te dar uns 24 anos. Tem um visto que é o H2A, se eu não me engano, que ele é para agricultura, por exemplo. Os Estados Unidos tem um problema muito sério nos estados agrícolas que falta mão de obra para fazer colheita, né? Então eles autorizam, por exemplo, um trabalhador sazonal de temporada que ele vem, por exemplo, para fazer colheita de milho, de algodão, daquilo que não é mecanizado, de fruta, de uva, por exemplo, né? Então esse trabalhador não precisa ter escolaridade, por exemplo, tá? Então tem vários vistos, né, que são um para cada tipo de perfil de trabalhador. Ô Ricardo, e aqui tem, igual no Brasil, estagiário? A empresa pode contratar um estagiário brasileiro? Sim? Pode. Pode. E também é por um tempo limitado? Por um tempo limitado, que é o visto H3B, se eu não me engano, mas é um estagiário que não é o estagiário de faculdade. Se for o de faculdade, ele vai ficar com aquele OPT que eu te falava. Tá. Né? E ele, na verdade, ele tem que ter estudado pelo menos uma parte do tempo aqui. Entendi. Eu não conheço um visto, talvez o Jota sirva para isso. Alguém acabar um curso no Brasil, né, e vir fazer o estágio aqui. Deve ter, pessoal, são 200 vistos, deve ter um para isso aí. Eu não conheço. O que eu conheço é o que, quando você estuda aqui, você pode fazer estágio com o OPT. Entendi. E o que eu sei, o H3B é um tipo de estágio, por exemplo, para médico, é um estágio que a tua empresa, por exemplo, do Brasil te transfere para cá para um treinamento de um ano numa determinada tecnologia, né? Então é isso que eu sei sobre os Hs, que são os vistos mais comuns de emprego puro, tá? Tá. E aí, vamos supor, no Brasil, né, quando a gente tem uma habilidade diferenciada, tá. Por exemplo, um jogador de futebol, ele Kaká, faz um Kaká, por exemplo, ou, né, enfim, ele pode vir trabalhar aqui por ele fazer algo diferente no Brasil, por ele se destacar, não só futebol, né, quando você se destaca em algo e, enfim, ele tem uma prioridade, de repente, para trabalhar aqui? Tem, pessoal, tem. Por exemplo, um já jogador... vão pensando, gente, no que vocês são extraordinários. Por exemplo, o Kaká, né? O Anderson Silva, que é o lutador de MMA, a família Gracie, lá, de lutadores, de jiu-jitsu e tal, todos eles pedem esses vistos O, né?
que é um visto exatamente disso, de atleta profissional, de alguém que tem uma habilidade extraordinária e quer trabalhar temporariamente nos Estados Unidos. Como o Kaká veio, fez uma temporada de 3 anos no Orlando City, mas a intenção era voltar. Vai existir também um visto para esse pessoal de habilidades extraordinárias que permite a eles aplicar para residência permanente. Aí já não é nem um visto de trabalho, é um visto de residência permanente. Você sabe que alguns ex-jogadores de futebol brasileiros estão morando aqui hoje. O Kleber do Palmeiras, o Rivaldo, né? A gente encontra eles tudo aqui, gente, é super legal. O Ney Franco é amigo nosso, tá treinando aqui. Eu não sei a situação migratória deles, mas são pessoas que já foram campeões do mundo, já jogaram Copas do Mundo. Todos eles seriam, né, no meu entendimento, elegíveis a um visto tanto de trabalho quanto de residência permanente pela habilidade notória que eles têm. Que legal. Ricardo, eu vi aqui algumas pessoas perguntando sobre a parte agrícola que você falou. Como que essas pessoas encontram essas empresas que geralmente contratam as pessoas para essa área agrícola? Existe um site? Onde que eles podem procurar essa oportunidade? Pessoal, sempre é assim, olha, internet hoje é um mundo, né? Você sabe que aqui em Orlando mesmo, assim, tem uns grupos, né, de Facebook que são meio focados nisso, oportunidades de trabalho para estrangeiros e tal. Mas você pesquisa um pouco, então, por exemplo, se você quer trabalhar, colheita mecanizada não adianta, né? Colher milho, soja, essas coisas não usa mão de obra mais. Mas se você quer colher uva, por exemplo, a melhor região para você procurar é o Napa Valley, na Califórnia, que é a região das vinícolas americanas, né? Então, estudar quando acontece a colheita, quais são as vinícolas que tem lá, e provavelmente nos próprios sites das vinícolas, das empresas, você vai ter informação sobre isso. Trabalhe conosco, né? Se candidate para uma vaga. Uma coisa que você pode fazer, que você não viola o seu visto de turista, você pode vir para cá como turista, por exemplo, lá na Califórnia, fazer um roteiro no Napa Valley, visitar as vinícolas e lá pedir informação sobre isso. Olha, eu queria saber como trabalhar aqui numa época de colheita. Tudo com visto de turista, você não está fazendo nada errado. Se você lá recebe uma oferta de emprego, por exemplo, seja no mesmo ano para voltar depois, aí você vai, atualiza o teu visto, né, faz uma mudança de status, pede um visto correto e vai trabalhar. Eu só não recomendaria você ir trabalhar de turista, né, não aceitar emprego com visto de turista, estudante, sem ter o visto correto. Por quê? Isso vai acabar manchando o teu histórico na imigração e vai dificultar depois você fazer as coisas certas. De status, né? Tá? Então você pode tanto vir para cá, né, pode entrar em contato com as empresas por internet, Facebook, fazer entrevista Skype. Eu sei que tem muita gente que faz entrevista Skype, tá? Agora tem uma questão, pessoal. Para trabalhar aqui, vão te pedir pelo menos o inglês intermediário, assim. Você precisa se virar. Né, para você ir para uma estação de esqui, para um parque da Disney. Você sabe que os programas da Disney classificam as pessoas, acho que em 6 ou 7 programas. Você pode trabalhar com limpeza, pode trabalhar com venda de loja, pode trabalhar como garçom de restaurante, né? E o que vai te colocar nas melhores posições vai ser principalmente o teu nível de inglês. Então a primeira coisa que eu faria, se eu tenho vontade de ir nos Estados Unidos, investir no inglês. Assim, quanto mais inglês, melhor. Isso mesmo. Uma dica, gente, é verdade. Deixa eu ver aqui. Existe algum trabalho voluntário, Ricardo, que as pessoas que acaba ganhando moradia e até green card, enfim? Green card eu não conheço, né? Assim, mas tem trabalhos voluntários, sim. Né? Tem trabalhadores de organismos internacionais como Cruz Vermelha, como ONU, né? Como Médicos Sem Fronteira. Tudo isso tem. Mas até onde eu sei, pessoal, são sempre temporários. Você vem sempre numa missão humanitária, fica um determinado tempo, né? E aí esse visto não vai te manter aqui para sempre. O que acontece às vezes é que a pessoa fica aqui
5 anos numa missão dessa. Conhece alguém aqui, casa e aí adquire um green card por casamento, né? Eu tenho amigos que faz essa parte de que você falou, humanitário, mas é assim, eles ficam um tempo em determinada região, é pouco tempo, então eles acabam não vivendo a cultura do lugar, né? Eles mudam muito. Tem de tudo. Tem um visto, eu mencionei na última vez, o visto religioso. Ah, sim. Né? Eles chamam de líder religioso e tal. Se você não precisa ser um pastor de uma igreja, mas se você é um ministro de uma igreja, né? Você tem alguma função dentro da igreja, seja na evangelização, seja na administração da empresa, da igreja, desculpa. E uma igreja, pessoal, uma igreja americana, né, te convida para vir passar um tempo aqui também, temporário também, apesar de aí também poder virar definitivo, né, e se responsabiliza, né, em pagar o teu salário, né, você pode então vir trabalhar numa igreja americana, né, e só pode trabalhar na igreja, tá? E é muito simples esse visto, né? Ele já foi um pouco abusado no passado, então hoje ele está um pouco mais exigente, né? Mas se você tem envolvimento com instituição religiosa, pode ser um caminho para você. Ricardo, esses que a gente está falando é mais de vistos temporários, né? E residência permanente? Como que ele faz para vir aqui residir e realmente estar aqui sem ter que voltar para o Brasil? Deixa eu te falar, para a gente encerrar o de temporário, tem dois vistos que o pessoal pergunta demais. O primeiro é o L1, pessoal. O L1 é um visto para transferência de executivos entre empresas. Então, se você trabalha numa empresa multinacional aí que já tem escritórios nos Estados Unidos, e são muitas hoje em dia, né? Você pode pedir dentro da sua empresa para ser transferido para um escritório aqui dos Estados Unidos. Esse visto é L1. Ou se você é dono de uma empresa, ou sócio de uma empresa no Brasil, que tem intenção de internacionalizar, de abrir uma filial aqui, tá? A filial que vem para cá não precisa nem ser na mesma área do que ela faz aí no Brasil. Eu comentei na última live, você tem uma construtora no Brasil, você pode abrir uma agência de turismo aqui e você transfere um executivo da empresa do Brasil para cá. O L1 é um visto assim bem rigoroso, porque ele exige que a empresa invista aí em torno de $150 mil na abertura de um escritório aqui, e que no período de 1 ano, normalmente, quando você abre um escritório novo, a imigração te dá 1 ano, né, para o executivo. No final desse ano, você precisa fazer a renovação do L1, que vai ser feita por períodos de 2 anos até o máximo 7 anos. Mas no final desse primeiro ano, o seu escritório aqui já precisa ter um faturamento bom, né, e coisa assim de $300, $400 mil, e empregar já aí umas 6, 7 pessoas. Assim. Isso é o que a maioria dos advogados orientam, tá? Mas é uma possibilidade. Eu tenho muitos clientes que vieram com L1 e eu mesmo vim para cá com L1. Eu vim e montei uma filial da minha empresa aí, então conheço bem esse visto, tá? Agora, o que é muito importante, fazer de fato, né, a empresa do Brasil tem que existir, continuar funcionando, e a daqui tem que de fato existir e ficar funcionando. Não adianta pensar em abrir aqui uma empresa de fachada, simular os empregados, simular o faturamento, que normalmente isso tem dado problema. E só mais um visto, hoje é muito usado, está causando inclusive uma corrida de brasileiros para tirar uma cidadania europeia, né? É isso que eu ia te perguntar, muitas pessoas estão perguntando no que ajuda, né? E realmente ajuda. Então, pessoal, é assim, existe um visto que é o E2, que é um visto para países que assinaram o Tratado de Comércio com os Estados Unidos, tá? Esse visto te permite mudar para cá para empreender. Na verdade, é um visto de empregador. Você vai abrir um negócio e vai acabar com o tempo gerando empregos para os americanos. Então você não precisa ter uma empresa no Brasil, você pode fechar tudo que você tem no Brasil.
mas exige que você também invista em um valor significativo, que eles chamam, os advogados dizem que é de 100 a 150 mil dólares, né? E monte uma empresa aqui. Apresenta um business plan para a imigração. E essa empresa, ela tem que ser capaz de te sustentar você e tua família aqui nos Estados Unidos. Esse visto também é um visto de trabalho temporário, você recebe um visto de 5 anos, né? Enquanto essa empresa estiver fornecendo os recursos para você viver na América, você vai renovando esse visto. Se um dia essa empresa parar de funcionar, você perde o direito de viver aqui, tá? Quem pode ter esse visto? O brasileiro não pode ter porque não assinou esse acordo de comércio. E o português também não pode ter porque não assinou. Então, quem puder ter uma cidadania europeia, quase todas, espanhola, italiana, alemã, húngara, polonesa, né, paraguaia, argentina, né? Quem estudando a árvore genealógica da família, a gente vai ver se tem algum aí que vocês sabem que esse visto, né, que é um visto relativamente fácil de ter, causou uma corrida de brasileiros para tirar a cidadania, principalmente italiana, que é bem flexível, tá? Então é isso, esses são os vistos de trabalho temporário mais usados. Alguns deles, né, evoluem para residência permanente, que é o que você me perguntou. A residência permanente, pessoal, não é um visto, né? O visto é sempre para temporário. Então, se você quer morar aqui permanentemente, você tem alguns caminhos. Casamento. Primeiro, casamento, né? O pessoal brinca muito e tal, mas acontece, é bastante frequente. Eu conheço muita gente, vem estudar aqui, conhece alguém em casa, vem num programa da Disney, conhece alguém em casa, vem trabalhar numa empresa, conhece alguém em casa e tal. Então não é por interesse, casou de fato e com isso o casamento te dá direito de morar aqui. Você pode conhecer o americano aí no Brasil, inclusive, casa aí no Brasil, você pode vir morar aqui porque o casamento te dá esse visto. O parentesco também te dá. O mais comum hoje é de filho para pai, né? Todo filho cidadão americano, se for homem com mais de 21 anos, se for mulher com mais de 18, se eu não me engano, pode pedir a residência permanente para os pais, tá? Quando isso acontece, Ricardo, os pais têm que estar no Brasil ou ele pode estar aqui para fazer esse pedido? Eu não sei te dizer, aí precisaria falar com um advogado, tá? Eu sei que no geral isso pode acontecer. Os pais também podem pedir para os filhos, só que aí os filhos vão entrar numa fila que hoje é bem longa. Eu sei que está demorando aí aproximadamente 5 anos. E irmãos também podem pedir para outros irmãos. E eu sei que a fila é maior ainda, porque existe um limite de vistos que os Estados Unidos concede por ano. Quem está pensando em usar vistos de parentesco, eu recomendo que se apresse, porque esse é um dos vistos que o Trump está pensando em mexer. Ele quer acabar, né, ou reduzir drasticamente esse tipo de visto por parentesco, né? Porque na interpretação deles é uma porta de entrada de pessoas não produtivas e que depois vão pesar no serviço social americano, no Social Security, né? Então elas vão acabar usando a assistência social americana sem ter contribuído para isso. Então esse é um debate grande hoje aqui na América. Tá. E aí, mais residências permanentes, o que mais? Que mais? Assim? Então, você sabe que tem uma loteria de visto também, né? Então, a loteria do Green Card, mas o brasileiro foi excluído. Mais, né? Existe ainda, mas o brasileiro foi excluído dessa lista. E por quê? A alegação deles. Esse visto chama Loteria da Diversidade, é um visto de diversidade cultural. Eu tenho amigos que há anos, né, vieram para cá por causa da loteria. Então, porque na lógica da imigração, eles sorteiam esses vistos para vários países para trazer gente de outras culturas e enriquecer culturalmente os Estados Unidos, dar mais diversidade para a cultura americana. Eu acho que tem muito brasileiro aqui hoje, então eles falam, bom, de brasileiro não precisa mais, vamos trazer agora outros povos. Brasileiro já tem bastante, né?
Tá. E quais são os vistos, assim, mais solicitados, né, pelos empregadores, Ricardo? Então, aí são dois tipos de visto, pessoal. Tem os vistos em que o indivíduo aplica, tá? E tem o visto que as empresas aplicam. Então, lembra quando eu falei do jogador de futebol, do lutador de... Se você tem habilidade extraordinária, né, tem notoriedade na tua área e tal, você pode aplicar para um visto de residência, não é visto, né? Desculpa, um processo de residência permanente para obter um green card, você sozinho, não precisa de nenhuma empresa. Eu vou te dar um exemplo. Vamos pegar alguém bem notável no país. O Paulo Coelho é um grande autor de livro, etc. Talvez não seja o melhor exemplo. Um ganhador, um pesquisador que descobriu a cura de alguma doença no Brasil, etc. Esse é o tipo de pessoa que indiscutivelmente, né, é elegível a um tipo de residência permanente pela habilidade notável que ela tem. Tá? Um campeão lá de Fórmula 1, né? O Rubinho está morando aqui, eu não sei se usou esse visto ou não, mas caberia. Né? Qualquer pessoa notável na área que faz, né? Seja em artes, seja em ciências, seja em tecnologia, né, é candidato a residência permanente e ela mesma aplica. Agora, existe também os vistos de residência permanente que partem dos pedidos das empresas. Então eu tenho uma empresa, está precisando de um gerente de tecnologia, alguma pessoa tal. Se ela não encontrar no mercado americano, ela vai abrir um processo, né, no departamento de trabalho aqui, como se fosse o Ministério do Trabalho no Brasil, para que o Ministério do Trabalho americano autorize a contratação de um estrangeiro para aquela vaga. Então ela tem que pôr anúncios em jornal de grande circulação e mostrar, comprovar, tá, que não encontrou... Que ela foi atrás de alguém daqui, Exato. né? Então, por isso que esse processo ele é um pouco extenso, demora 1 ano praticamente. Porque você tem que pedir autorização no departamento de trabalho, eles vão te falar qual é o salário que você deve anunciar, você faz anúncios em jornal de grande circulação, e aí não tendo êxito em achar ninguém nos Estados Unidos, né, você recebe um Labor Certificate, que é a autorização para buscar um trabalhador de fora. Com esse Labor Certificate, a empresa entra com o processo na imigração, e a imigração então autoriza um trabalhador estrangeiro vir morar nos Estados Unidos para ocupar essa vaga. Esse processo, né, de vistos que são EB1, EB2, EB3 também, de novo, depende da qualificação. O EB1 é para o mais qualificado em termos de escolaridade, o EB2 é para o graduação, né, e o EB3 para algum trabalhador sem formação acadêmica, mas muito especialista naquilo que faz. Tá? A gente normalmente chama de PERM. Né? Assim, é quando uma empresa vai e solicita essa vaga para a pessoa morar. Então, de novo, pessoal, é assim, tem que vender o seu peixe para uma empresa que queira ter você aqui, né? E esses são os caminhos para você ter um emprego bacana. E vale a pena fazer igual o Ricardo falou, vir aqui para conhecer as empresas, né? Para ver de repente, como no Brasil, né? Não sai para procurar emprego, né? Fazer igual batalhar, aqui, vir, conhecer as empresas, deixar o currículo. Eu vou dar um exemplo. A gente às vezes acha que os Estados Unidos é muito diferente do Brasil. Em alguns aspectos né? Segurança, etc. Mas nessa questão de emprego é exatamente igual. Se você traçar uma meta de trabalhar como diretor de tecnologia da Microsoft no Brasil, você vai ter que planejar e percorrer um caminho muito parecido com se você decidir fazer isso aqui. Você vai ter que se preparar, estudar, né, achar os caminhos, né, se candidatar, passar nessas entrevistas, né? Então, eu acho que é muito parecido, né? Ricardo, porque o pessoal no Brasil tem uma noção assim de salário mínimo aqui. Qual que é o salário mínimo nos Estados Unidos? Eu não sei se todo mundo sabe, pessoal. Os Estados Unidos é de fato uma federação de estados. Cada estado aqui tem muita autonomia, né? E tem até uma constituição própria. Então você vê, tem estados que têm pena de morte, outros não têm, né? Então na Flórida, que é onde eu conheço, hoje o salário mínimo é de $8,10 por hora.
por um trabalho normal de escritório e tal. Então quer dizer que ninguém, nem quem limpa a casa, nem quem varre chão, ninguém pode ganhar menos que $8,10 por hora. Numa jornada de 40 horas semanais, vamos falar assim, que aqui muita gente faz um pouco mais do que isso, faz 45 e tal, você vai ganhar uns $400 por semana, $1.600 por mês. Aí você já deve estar fazendo a conversão para real, né? Falar assim, nossa, dá $5 mil, $5 mil reais, né? Isso é um dinheirão. Não é, pessoal. $1.600 aqui, sozinho não dá para viver. Um aluguel de um apartamento de um dormitório, você vai pagar $1.100, $1.200. É carro, gasolina, tal. Então não dá. Então, daria se você dividisse o apartamento com alguém, né? Mas é um bom começo. Então é mais ou menos, eu diria, né, faz um tempo que eu estou fora do Brasil, estou sem muita base de comparação, mas seria mais ou menos como você ganhasse R$1.600 no Brasil e tivesse que pagar aluguel, andar de carro, né? Então é assim, é apertado, pessoal. Então não se iludam, falam assim, eu vou ganhar, né, $1.600, são R$5 mil, e aí você acha que vai consumir o que R$5 mil te daria no Brasil. $1.600 assim. E não converte, nem pensa. Agora deixa eu falar um negócio super curioso para vocês que eu acho que ninguém sabe. O garçom, ele não ganha $8,10 a hora. Ele ganha R$3,50, R$4. O piso de garçom é R$3,50 ou R$4. E aí, gente, entra no que a gente conversou numa live, Ricardo, da importância de se dar tip aqui nos Estados Unidos. Então, e você sabe o que acontece? Qual a tradução de tip para nós brasileiros? Gorjeta, né? A gente acha que é gorjeta, é alguma coisa... Tá fazendo algo assim, um agrado, uma gratificação, né? um agrado. Não, aqui não Pessoal, tip nos Estados Unidos é salário, né? Para você ter uma ideia. Então, um restaurante tem que pagar no mínimo R$3,50, R$4, alguma coisa assim, na folha de pagamento. Porque sabe que, você entendeu? É da cultura, é da lei, que as pessoas vão pagar o resto desse salário nesse formato de tip. Aí sim, se o tanto que aquele garçom receber de tip não atinge os $8,10, o empregador, o restaurante tem que complementar os $8,10, né? Porque ninguém pode ganhar menos que $8,10 por hora, tá? Mas normalmente quem trabalha com atendimento de restaurante faz mais do que $8,10 por hora, tá? Então, pessoal, da próxima vez que vierem no restaurante aqui, lembra, a tip não é gorjeta, pessoal. A tip é o salário daquele pessoal. Como tudo na América é muito baseado em meritocracia, em produtividade, etc. tal, eles fazem isso para que você tenha do garçom um bom atendimento e o garçom tenha a possibilidade de uma remuneração variável, tá? Então entenda, aquilo é salário e sempre se dá no mínimo 15%. E eles pagam, né, impostos em cima do que eles recebem no tip também, paga gente. normal, é normal, é um salário mesmo. Vai para a folha de pagamento. E Ricardo, a mudança de status a gente falou, né? Mas explica só melhor isso, porque muitas vezes falam, eu já vi muita gente falar assim, eu tenho visto de estudante, mas quando você muda aqui, você não tem um visto, você mudou o seu status, isso, né? Pessoal, mudança de status é um processo onde você muda o propósito da tua presença nos Estados Unidos. Lembra que eu falei isso na primeira live? Quando você entra na imigração aqui, 3 perguntas. Qual o propósito da sua visita? Quanto tempo você vai ficar? Quanto dinheiro você traz? Então você veio a turismo. Aí você chegou aqui. Veio a turismo de verdade, não tinha segunda intenção. Chegou aqui, se encantou pelo lugar, conheceu alguém que te ofereceu um emprego, te ofereceu a pedir um novo visto para você, ou foi numa escola que decidiu ficar aqui estudando. Então você vai mudar o propósito da tua visita. Você entrou a turismo e agora quer ficar aqui estudando, por exemplo. Então você vai se submeter a um processo de mudança de status, tá, pessoal? Qual é o problema disso? Hoje, ainda mais com o Trump agora, foi especificado em lei, em resolução, de que isso não pode acontecer com menos de 90 dias. Então, mesmo se você entrou na Disney em uma semana, você adorou e decidiu estudar, hoje não pode mais fazer com menos de 90 dias. Porque ele pressupõe que tem que ser um processo verdadeiro de mudança de ideia. Porque senão ele vai achar que você fraudou, você mentiu na imigração.
você declarou um propósito diferente daquele do que você verdadeiro. Queria mesmo. Né? A gente sabe, bastante gente faz isso, porque não quer esperar o tempo necessário para pegar o visto adequado e tal. Tá? E aí você cai numa situação difícil, porque você muda o teu status, que é o que você falou, mas você não tem o visto estampado no teu passaporte. O que é ter um visto estampado? Quando você pede o visto B1, B2, você vai no consulado, eles põem um visto no teu passaporte. Se você vai lá e fala, bom, agora eu já tenho o B1, B2, mas eu quero estudar nos Estados Unidos, você vai no consulado, eles estampam um outro visto, o F. Se você tem os dois vistos, fala, agora eu quero abrir uma empresa nos Estados Unidos, você vai lá, faz o processo, eles estampam o L. No teu passaporte você vai tendo vários vistos. Quando você chega na imigração, o que você veio fazer? Vim estudar. Ah, deixa eu ver, teu F tem? Pode entrar. Ah, eu vim abrir uma empresa aqui. Ah, teu L tem? Pode entrar, né? Como a gente já falou. Se você muda isso aqui dentro, você fica sem esse visto. Se você sai dos Estados Unidos, quando tenta voltar, o oficial da imigração pode interpretar que você mentiu na hora da entrada, né? E que você sempre teve a intenção de estudar e mentiu para ele lá na entrada. E ele pode impedir você de entrar nos Estados Unidos. Tá? O oficial de imigração tem poder discricionário. Quem é advogado, como eu aí no Brasil, sabe o que isso quer dizer. Ele é a lei. Né? Ali no guichê da imigração, o que ele decidir está decidido. Você pode ter visto no passaporte ou não. Se ele achar que você está mentindo para ele, ele te manda, ele não te permite entrar, ele te manda de volta. Isso não é deportar, tá? Isso é recusar a entrada, tá? Deportar é quando você já está aqui e alguém te força a sair daqui. Então não é uma boa mudar de status aqui, pessoal. O ideal é vir do Brasil com visto certo. Ou se tiver aqui, né, mudar o propósito, volta para o Brasil, aplica do Brasil o visto correto e volta. Que aí você tem um histórico na imigração 100% limpo. É isso. E, Ricardo, como que é os direitos trabalhistas aqui? É parecido com os do Brasil? É nada parecido. Nada. E aí, pessoal, acho que é a parte que vocês não vão gostar da história. Aqui a gente só tem 3 direitos fundamentais trabalhistas. O primeiro, o salário mínimo de $8,10 a hora. O segundo, a jornada semanal de 40 horas. E terceiro, a hora extra de 50% do que passar das 40 horas semanais. Só. Não existe seguro-desemprego? Tem, seguro-desemprego tem. Desculpa, eu não comentei esse. Mas olha que interessante o seguro-desemprego. Você só ganha o seguro-desemprego se o teu empregador disser que ele realmente precisou te demitir por uma questão da empresa. Se ele falar para o governo, falar assim, olha, eu demiti porque estava fazendo corpo mole, né, porque não estava atendendo direito, ou não aprendeu, você não tem seguro-desemprego. O seguro-desemprego só se aplica ao bom trabalhador e que a vaga realmente fechou e foi uma demissão totalmente injustificada. Tá? Então, pessoal, não tem férias, não tem 13º, não tem aviso prévio, tá? Não tem... A própria licença gestante é bem reduzida, eu não sei exatamente quanto é bem reduzida, são dias, são 15 dias, é uma coisa assim. E acho que não remunerada, inclusive, tá? Agora, o que acontece na prática, pessoal? Isso é como é a lei. Na prática, o bom empregado tem tudo isso, porque ele negocia direto com o empregador dele. E o que o empregador dá para um, não precisa dar para o outro. Então, eu posso ter 2 gerentes na mesma função, um tem férias de 30 dias remunerada por ano, e o outro tem férias de 15 não remunerada. O que vale é o contrato de trabalho entre as partes. Tá? Como eu percebo, eu já fui empresário no Brasil e sou aqui hoje, né? O trabalhador americano, ele tenta sempre dar o melhor dele para a empresa, né, para construir esses benefícios, para adquirir esses benefícios, tá? E o empregador, quando tem um bom empregado desse, tenta também dar o máximo de benefícios, porque ele não quer perder para o concorrente, tá? Então, eu acho que funciona muito bem aqui, mas a gente que tem essa cabeça de brasileiro de muita proteção
trabalhista, aqui pode se surpreender. Exatamente. E qual que é o imposto que esse trabalhador paga para o governo? Muito pouco, pessoal. Na folha de pagamento dá em torno de 20% para os dois. É como 12,5% para o empregador, para a empresa, e uns 8% para o empregado. Tá. E já me perguntaram isso e eu fiquei na dúvida, assim, sobre a aposentadoria aqui. Como que funciona? Eu sou bem leiga com relação a isso. Então, aqui nós temos o Social Security, que é o nosso INSS aí do Brasil, né? Então, todo trabalhador, né, deve contribuir com o Social Security para ter direito à aposentadoria. O que muda aqui é que não é como no Brasil, por idade, aqui é por pontos. Você vai administrando a sua conta no Social Security e em função dos pontos que você tem, né, você vai ter mais ou menos benefício quando se aposenta. Todo mundo, quando se aposenta, tem uma contribuição do Social Security, nem que seja mínima, como tem também no Brasil esse auxílio do idoso, etc. Mas ninguém aqui se aposenta, ninguém não, né? Muita gente, quando pode, não espera contar só com o Social Security quando se aposenta, o que é muito comum aqui na América. A pessoa investir em aposentadoria privada, que é o 401k, que o pessoal chama, né? Então você começa desde cedo a depositar dinheiro nesses programas de aposentadoria privada para depois você usar quando precisar. Ou investimento em imóveis, porque dinheiro no banco aqui não te dá nada, né, de rendimento. Então aqui é muito comum a classe média investir em 2, 3, 4, 5 imóveis, né, para quando se aposentar viver da renda disso ou até ir vendendo essas casas aqui. Tem uma das coisas super interessantes do mercado imobiliário americano que a gente podia fazer no Brasil. Aqui tem uma coisa que chama reverse mortgage, que é hipoteca reversa, vamos chamar assim. É muito comum que um idoso, né, na fase final da vida dele, tenha uma propriedade boa, que é aquela propriedade que foi da família o tempo todo e tal. E essa propriedade tem um valor grande, e ele mora nessa propriedade. No Brasil, às vezes, o idoso mora nessa propriedade, não consegue manter, não tem dinheiro para pagar nem a conta de água, de luz, etc. Aqui, o banco compra essa propriedade pagando a hipoteca para o idoso. É super interessante. Eu tenho uma casa de $500 mil, eu vou lá no banco, vendo para o banco ela por 15 anos. Então o banco distribui esse valor dos $500 mil com os juros, né, de 3%, e ele me paga todo mês um pedaço da casa. No final de 15 anos, a casa vira do banco. Então as pessoas planejam isso em função, né, da expectativa de vida que tem. Aí se acontece dele falecer antes desse período, o banco quita o que falta da casa para os herdeiros. Então muita gente aqui idosa vive com dignidade por conta dessas reverse mortgages, né? Ele tinha uma casa bacana e ele vai vendendo essa casa parcelada para o banco, né? E os herdeiros ficam com o residual disso. É uma solução bacana, não é? A gente podia pensar em ter isso no Brasil. Bacana, gente. É isso, olha, a gente falou muitas coisas aqui, tirou várias dúvidas. Eu vou pegar o celular aqui pra gente poder ver direitinho, porque tem bastante gente online aqui. Pessoal, deu pra dar uma esclarecida nas dúvidas de vocês? Olha quem tá aqui, Claudemir Oliveira. Um abraço, meu amigo. Claudemir escreveu um livro, gente, sobre a Disney, Walt Disney. Fiz um vídeo, uma matéria dele, depois que acabar aqui vocês dão uma olhadinha. Mabel, muito top. Quem tem perguntas aqui, gente? Se tem aposentadoria, falamos. Excelente bate-papo. O lema dos Estados Unidos é realmente trabalhar. Por isso o país é desenvolvido e as pessoas dão valor. Sabe como se brinca aqui? Meu nome é trabalho, meu apelido é hora extra. Todo mundo fala isso. É mesmo. Gente, olha, Duda, Ricardo, excelente live. Estou gostando bastante das lives, que bom, Ricardo. Pessoal, olha que legal. Beleza. Gente, a gente vai marcar de novo para tirar mais dúvidas, né? Então, quem tava com dúvida com relação a trabalhar nos Estados Unidos, pegou a live pela metade, acabando ela aqui, põe lá no comecinho que o Ricardo ajudou a gente aqui com várias questões, então que vai ajudar vocês aí.
Um beijo pra todo mundo que tá ao vivo, que estão agradecendo. Antes de você acabar, pessoal, eu esqueci de falar no começo, e para não levar paulada de advogado. Pessoal, eu não sou advogado, né? Eu não sei de aconselhamento fiscal, não estou dizendo para você qual é o visto melhor para você. Cada caso é um caso. Tá? Na hora de usar isso, eu acho que hoje tem muita informação na internet, vocês já têm acesso, mas consulte sempre um advogado, que esse pessoal pode te orientar 100%, tá legal? A minha ideia foi dar uma ideia desse universo, tá ok? Certo, gente? O pessoal tá compartilhando aqui. Bom, gente, marquem aqui as pessoas que vocês saibam que estão com essas dúvidas. Compartilhem o vídeo aqui. A gente vai fazer outro vídeo, né, Ricardo? Sabe o que eu acho que você podia falar, pessoal? Eu descobri outro dia que curtir um post não é a mesma coisa que curtir uma página. Você sabia disso? Você sabia? Você é facebookeira. Tem muita... E é legal você falar isso, Ricardo, porque eu vejo que tem muita gente que tá me seguindo aqui, que estão nas lives, mas que não curtiu a página ainda. Então, gente, depois quando acabar aqui, quando vocês verem a minha página, vocês vão ver a parte de baixo para curtir a página. Curtam lá, e uma dica também, tem um sininho do lado que vocês podem colocar para quando eu entrar ao vivo vocês receberem uma notificação e não perder essas lives e tirar as dúvidas aqui com a gente, certo? Ai, Duda, deixa eu te falar outra coisa. Diga. Pessoal, recebi umas mensagens no meu Facebook, o pessoal me achou lá, eu respondi umas coisas e tal, né? Aliás, surpreendente, tô entrando na era digital com você. Eu recebi mais de 150 convites de amizade, achei tão bacana. Olha, isso. Você vai ter vários amigos agora no Facebook. E alguém lá me perguntou um negócio que me fez pensar um pouco. Falou assim, você faz assessoria? Deve perguntar isso pra você o tempo todo, né? Pessoal, eu faço assessoria, mas eu faço assessoria na minha área, naquilo que eu sei, que é vender imóvel, você entendeu? Essas coisas. E eu queria dar um toque para vocês quanto a isso, pessoal. Já teve aqui em Orlando, né? Tem muita gente que cria um canal de Facebook, vende cria uma expectativa tal, com o objetivo de vender um tipo de serviço. Não tenho nada contra, o mercado é aberto, eu não vou julgar ninguém. Só que eu acho que a assessoria você vende quando você tem conhecimento. Você fala assim, você tem que ajudar a pessoa a encontrar soluções para o problema dela. Vender informação só, eu acho que não é assessoria. Do tipo, você pergunta, onde eu tiro carta de motorista? É a mesma coisa que perguntar para um taxista ali. Amigo, pessoal, alguém onde que quer, conhece, sabe, né? O pessoal não paguem por isso, sabe? Não precisa. Essa informação tá fácil na internet, tá? Não paga para... me leva a matricular na escola, me leva para... Isso é fácil de fazer, pessoal. E faz parte do processo de imigrar, descobrir essas coisas novas, tá? Paga assessoria, né, para um cara que vai te ajudar a estabelecer uma empresa aqui, a comprar uma propriedade aqui, né, ou até te orientar que melhor escola, etc. Tal. Mas para essas pequenas coisas que o pessoal está falando, eu vendo assessoria, aí você vai ver o que é a assessoria do cara é buscar no aeroporto, levar para abrir conta no banco, matricular na escola, e eu acho que não precisa, tá? Então eu não vendo essa assessoria porque eu acho que não precisa. Se você quiser comprar um imóvel, abrir uma empresa aqui, etc., eu vou te assessorar nisso. Então, fica atento a isso. Obrigada pela dica. Isso mesmo, gente. E é isso, o que vocês tiverem também aqui de perguntas, dúvidas, a gente vai estar novamente com o Ricardo. Qual que vai ser o próximo tema? E qual foi o outro que você me pediu? Eram 4. Era estudo, vamos fazer estudo. Vamos Nós já fazer? fizemos como morar, como investir, trabalho, estudo. Como estudar aqui nos Estados Unidos. A gente vai fazer então, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por estar aqui acompanhando a gente na live. Quem tiver mais perguntas pode colocar. Vou te procurar, Ricardo. Já ganhou mais amigo no Facebook. Podem colocar aqui embaixo as dúvidas que vocês têm, que aí na próxima live sobre estudar aqui, eu e o Ricardo vamos tentar responder para vocês, tá bom? Um beijo para vocês, tenham um ótimo fim de semana. Gui, vem cá pra eu te conhecer, dá um tchau aqui. Pessoal, deixa eu falar do Gui. Fala do Gui. Quem quiser comprar um carro bacana, qualquer coisa que tenha motor e não seja um liquidificador, fala com o Gui, que esse sabe é o cara... tudo, gente. Ele tem a garagem do Gui, vocês não têm noção.
Não cabe mais nada, Ô né? Duda, vamos um dia mostrar o Hammer do Gui. Gente, o que é o Hammer, Gui? Fala pra gente. Olha o que ele É um tem. carro maior que o mundo. Tem 3 metros de largura. A gente conseguiu pegar o Hammer do exército americano. Então vamos ver se a gente grava um videozinho pra mostrar pro povo o Hammer. Eu vou poder dirigir ele, Gui? Não. Deixa! Deixa, por Pode, favor. claro. Ó, ele tá prometendo ao Blindado. vivo que eu vou dirigir ele, hein? Vou andar de Hammer aqui, gente, que delícia. Então tá, gente, fiquem ligadinhos porque a gente vai fazer um vídeo com o Gui também e é muito legal, interessante, ele conhece super dessa área, né, Gui? Bastante. E vender casa. E vender casa, gente, Não, e o que Gui- é o que ele mais sabe fazer. Não, e o Gui tá aqui desde 8 anos. Ele passou por toda. Ele foi cheerleader da high school. Ô Gui, fala o português igual você sabe falar, igual sua mãe te ensinou. É porque eu estou aqui há muito tempo, então eu falava português direitinho. Minha mãe me ensinava a falar português todos os dias. Ai, gente, é meu filho quando crescer vai falar assim. Gente, meu filho, eu tenho que pegar muito português ele em casa, senão ele fica traduzindo pro inglês e fala igual o Gui falou agora. É sim. Bom, gente, um beijão pra vocês. Antônio, eu não vi sua pergunta. Muito legal, esperamos a próxima live. Ó, o Antônio tá fazendo... Antônio, cadê você? Ó, eu não tô vendo. Pergunta de novo, põe aqui embaixo, eu não vi o que você perguntou. Senão assim que acabar a live eu vejo e respondo você, tá bom assim? Beijo, gente. Ficam com Deus, até a próxima live. Ficam com Deus. Tchau, tchau.